Ei, mundão, acaba não. Então, vou responder a pergunta aí do Black Nor 90, né? 900. Então ele disse aí, salve sub, tudo bom? Tudo bom, graças a Deus. Uma pergunta, você já sofreu algum episódio de racismo no quartel enquanto estava na ativa? Tipo, alguma ofensa ou olhares diferentes? Positivo, guerreiro, positivo. Não foi uma constante, entendeu? Mas teve dois diretos, duas situações diretas. E o problema maior é que a primeira foi logo no início. Eu era recém-chegado, cheguei em dezembro de 95, foi a primeira turma de conscritos em 96. Então eu estava ali na hora do questionamento, os questionários que a gente tem que fazer com os conscritos ali, a gente estava recebendo os conscritos, né? E durante aquele questionário, os conscritos estavam sentados, aí vinha de um em um, então não estava só eu, tinha outros sargentos ali fazendo questionamento. Questionário ali, fuma, bebe, essas coisas assim, tem filho, blá blá blá. Enfim, e numa dessas, eu sempre fui bem enérgico em relação às perguntas. Então, quando tinha dúvida, eu era mais enérgico ainda em relação ao conscrito ali. Que é para tirar o verniz deles, né? Daquele verniz que eles estavam trazendo de fora da caserna. Enfim, e numa desses questionamentos com um dos conscritos, um dos que estavam em forma sentados ali falou, só podia ser preto. E ali naquele local só estava eu, com aquele grupo de recrutas, de conscritos. E eu parei e olhei. E perguntei naquele momento quem tinha falado. Não apareceu. E os que estavam ali também não falaram, não delataram. Só digo que muita gente vai falar, mas claro, o cara vai ser X9. Não é ser X9, não. Aquilo ali, o racismo, ele é crime, entendeu? Então tinham outros pretos ali que não falaram nada. Tanto é que meses depois, depois que já eram recrutas, já após a entrega da boina, e veio um guerreiro que estava ali naquele momento. E aí ele veio chorando, que eles estavam numa missão com outros recrutas e veio chorando, falando, ô sargento Novaes, o senhor lembra aquele dia, aquele fato que tinha acontecido? Ele falou, o guerreiro que falou o senhor, que falou que só podia ser preto, ele me chamou de preto nojento, que para as pessoas que aonde ele mora pessoas iguais a mim não são gente, não são consideradas gente. Eu chamei o guerreiro, eu falei, tinha alguém lá para provar que ele falou isso para você? Não, não tinha, porque você só esperou agora para poder vir falar daquele episódio que aconteceu lá. Aquilo que aconteceu comigo lá no início poderia ter sido contigo. E você se calou. Não seria CX9, não. Aquilo é um crime. Entendeu? E você só estaria relatando um crime que aconteceu comigo lá. Agora aconteceu contigo. Mandei chamar o guerreiro, ele falou, não falei nada e só tinha os dois nessa missão. Entendeu? Que era de pintura lá. Só tinha os dois e eu não pude fazer nada. E falei com ele, você falou? Não, senhor, não falei, não foi eu que falei, sargento. E eu não pude fazer nada, e muito menos perseguir o guerreiro. O guerreiro ficou um ano lá e depois foi embora. Mas eu sabia que aconteceria novamente, porque o racista, que ele falou com o sargento, entendeu? A sorte dele foi que eu não vi, que eu tava de cabeça baixa. Mas ele ia falar com outros ali. Ele é racista ao extremo, aquele guerreiro. Provavelmente foi ele mesmo. Só que o que veio falar comigo em outro momento, poderia ter falado imediatamente, para que aquele guerreiro nem entrasse nas fileiras do exército. Que guerreiros assim não merecem. Porém, no entanto, todavia, a gente sabe que lá dentro tem um monte. E às vezes só com olhares mesmo. E outra vez foi quando fui ameaçado de morte. Foi em 98 já, eu era sargento, tinha terminado tinha saído de um curso de formação de sargento temporários, eu era instrutor do curso, formação de sargento temporário, e como eu já falei para vocês, eu sempre fui bem Caxias, eu sempre fui muito rígido e sempre procurei ser justo. Entendeu? Porque um curso é um curso. Curso de formação é um curso de formação. Então a gente não tá ali para passar a mão na cabeça de ninguém. Entendeu? E eu sempre passava isso para eles têm que conquistar. Entendeu? As lagartixas não vão ser jogadas pro alto, não. Tem que conquistar aquela lagartixa, até porque eles vão comandar um pequeno grupo, um GC, um grupamento ali, com 8 militares. Enfim, e naquela situação ali, eu estava fazendo PQD já, e estava no alojamento, que já tinha vindo do curso, eu dormia no quartel. E veio um guerreiro me chamar, sargento, telefone pro senhor. O recruta veio me chamar, quando fui lá atender o telefone, tinha um soldado antigo que estava de motorista, de dia já tinha terminado o expediente nesse momento. Eu estava de motorista de dia, eu fui na direção, que era uma Alameda, né? Falei, quem é que me ligou aí? Aí o soldado antigo, eu fui andando na direção, chegando, o soldado, sargento, desligaram o telefone aqui. Mas falei, quem era? Aí ele falou, olha, sargento, só falaram aqui
avisa o sargento Novaes que ele vai morrer, aquele preto safado. Eu falei, tá de sacanagem, não. Fala aí quem é. Sargento, ele mudou de cor, o soldado. Foi o sargento, o soldado antigo. Falou, sargento, foi isso mesmo que falaram. Falei, valeu, amanhã você vai comigo no comandante de companhia para poder relatar essa situação. Ele falou, sim, senhor. Aí caiu uma ficha, entendeu? Então, foi nessa ameaça de morte e lá no início que um conscrito falou que só podia ser preto. Então, foram 2 fatos, entendeu? Diretos. Só que essa pessoa que ligou também nunca se descobriu quem foi. Só se descobriu de onde foi, entendeu? Que não é o caso, eu vou falar aqui. E o guerreiro lá, conscrito, se descobriu, só que não se provou, entendeu? Eu acredito que foi ele, mas se provasse, se tivesse uma terceira pessoa quando ele falou com o outro, com o recruta igual ele, aí sim, a gente poderia jogar pro alto e ele seria punido, quiçá expulso, entendeu? Porque é crime, quiçá preso, melhor dizendo, entendeu? Porque é crime. É sobre isso, gente. Então, houveram essas 2 situações diretas, entendeu? Mas olhares, algumas situações que eu vi acontecendo com camaradas, já tiveram também, tá bom? Então acredito que eu tenha te respondido aí. Mas isso nunca, como já falei aqui, isso nunca me barrou. Isso nunca me fez temer nada sobre isso. Então a gente sabe que a gente não vai ser aceito em alguns lugares, principalmente pelos subordinados, entendeu? No caso da caserna lá, no exército lá, principalmente por quem está no encargo abaixo dos nossos. A gente não vai ser aceito em muitos lugares, então a gente tem que ir. E vai com tudo, entendeu? É sobre isso.